Jonas e hoje nós trataremos no capítulo de número 2, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse aí a tua Bíblia, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Glória! Glória a Deus! Capítulo 2, a partir do verso 1, permaneça sentado, a gente vai ler todo o capítulo. Capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Quantos acharam? Digo amém. Amém. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha alma da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, ou os ídolos inúteis, deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Em nome de Jesus. Quando eu peço, irmãos, para que vocês mantenham a Bíblia aberta, é por dois motivos. Primeiro, para que você possa acompanhar a exposição do texto, tá bom? E segundo, para você ver se o presbítero não está pregando coisa errada, né? Se não está pregando heresia. Amém? Então mantenha a sua Bíblia aberta e a tua atenção. Em nome de Jesus, evite se distrair, conversar, evite ir ao banheiro, beber água, tá bom? Eu peço alguns minutos da tua atenção para que possamos compreender a mensagem. Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, eis o momento da tua palavra, eis o teu texto da tua palavra, Deus, que será explicado, que será ministrado e aplicado aos nossos corações. Deus, fala conosco de uma forma especial, que a tua graça possa me usar, Deus, para poder transmitir a tua mensagem, porque é isso que eu sou, apenas porta-voz, não sou o dono da mensagem, és o Senhor que é o dono da mensagem. Por isso eu te peço que o Senhor possa aplicar a mesma no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, só para a gente recapitular um pouco, no capítulo de número 1, que tratamos semana passada, nós vimos que Deus, ele dá uma ordem ao profeta Jonas, para que ele fosse até uma cidade do Império Assírio para pregar o juízo, pois aquela cidade tinha aumentado muito a sua malícia, a sua maldade. Deus traria juízo. Nós vimos que o profeta Jonas, ele desobedece à ordem e vai para um lugar totalmente oposto ao qual o Senhor tinha ordenado. Quando ele está no barco em direção a Tarsis, Deus manda o vento, e de modo que os marinheiros acabam tendo que jogar Jonas ao mar para que o vento se aquietasse. E nós terminamos a mensagem da semana passada com um peixe, um grande peixe, que Deus preparou para que engolisse, para que tragasse a Jonas. No capítulo de número 2, vai nos contar a oração que Jonas fez quando estava nas entranhas do peixe. Tá bom? Antes da gente entrar no texto, a gente precisa compreender algumas coisas aqui. Primeiro, quando Jonas ele escreveu essa sua oração, no capítulo número 2, ele escreveu de uma forma poética. Todo este capítulo 2, ele está em uma estrutura, em um estilo poético.
semelhante, igual a um salmo. De modo que a gente pode dizer que o capítulo 2 é um salmo de Jonas, porque ele está em estilo poético, ok? Segunda coisa, em toda esta oração que Jonas faz ao Senhor, das entranhas do peixe, ele usa vários salmos, ele faz referência a vários salmos enquanto ele ora ao Senhor. E aqui a gente aprende uma coisa importantíssima, que se a nossa mente estiver impregnada da palavra, toda a nossa oração vai ser conduzida pela palavra. Por isso que é necessário nós meditarmos, refletirmos e aprendermos da palavra, para que possamos orar de forma correta. Amém? Terceira coisa, Jesus, em Lucas 11:30, vai dizer que esta situação aqui de Jonas, de ser tragado pelo peixe, ficar 3 dias e 3 noites, e depois sobreviver, serviu de sinal para os ninivitas, para os habitantes de Nínive. Aí Jesus diz, assim como Jonas serviu de sinal para os ninivitas, o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, servirá de sinal para esta geração. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava dizendo, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava falando da sua morte, aonde ele passaria 3 dias morto e depois ele ressuscitaria. E Jesus fez a analogia, assim como aquela história de Jonas serviu de sinal para os ninivitas, a minha história, a minha morte e ressurreição servirá de sinal para esta geração. Amém? Quarta e última coisa, alguns estudiosos acreditam que Jonas ele morreu no ventre do peixe e Deus o ressuscitou, tá? É algo que os estudiosos divergem sobre se Jonas morreu ou não. Eu particularmente acredito que ele não morreu, tá? Deus o preservou dentro do ventre do peixe, mas alguns acreditam que ele morreu e Deus o ressuscitou. De uma forma ou de outra, o importante é que Deus operou um milagre grandioso. Amém? Verso de número 1. A Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor dentro das entranhas do peixe. Dentro do ventre do peixe. Um lugar escuro. Um lugar que não era confortável. Um lugar que não era bom. Mas de lá, Jonas orou ao Senhor. Por quê? Porque não existe lugar melhor para você orar. Todos os lugares servem para você orar ao Senhor. Aleluia. Tem gente que acha que para orar precisa estar no templo. Tem gente que acha que para orar precisa estar em um lugar confortável. E Jonas nos mostra que mesmo dentro das entranhas de um peixe, em um lugar escuro, úmido, ruim, sem conforto, com medo de morrer, lá também é lugar de orar ao Senhor. Porque não importa se você está no templo em um banco confortável, ou se você está dentro de uma caverna igual Elias, aonde você erguer a tua voz diante de Deus, Deus ouvirá a tua oração. Você pode adorar a Ele nesta noite. É o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Não pare de orar, irmãos. Não espere para estar na igreja para orar. Não espere para estar em um lugar confortável para orar. Não espere estar em uma situação boa, estar bem, estar feliz para orar. Ore estando feliz ou triste. Ore estando salvo ou em perigo. Ore estando em uma cadeira como você está no templo. Mas ore também estando no escuro, estando perto do perigo da morte, estando em uma caverna. Ore ao Senhor. Glória. Jonas, dentro das entranhas do peixe, ele orou ao Senhor. Verso de número 2.
Só que o fato de Jonas orar não nos conforta muito. O que vai nos confortar é o verso de número 2. Quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Esse que é o interessante, irmãos. Isso que é o interessante. Porque o que adianta orar, clamar, se nós não tivermos um Deus para ouvir? E o verso de número 2, preste atenção, que a parte A e a parte B quer dizer a mesma coisa, tá? Isso aqui é chamado de paralelismo. É quando ele repete a mesma coisa, a mesma ideia, com outras palavras. Quando ele diz: da minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, ele vai dizer: do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha... Ele está dizendo a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso é muito comum na poesia hebraica. Ele está dizendo que ele clamou, que ele buscou, que ele orou ao Senhor e Deus o ouviu. Quando ele diz assim: do ventre do inferno gritei, inferno aqui é o Sheol do hebraico, que quer dizer, tem vários significados, mas aqui tem o significado de sepultura. Ele está dizendo: do ventre da sepultura, do túmulo, do pó, das profundezas eu clamei e o Senhor me ouviu. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que qualquer lugar, primeiro lugar, qualquer lugar é lugar de orar. Mas em segundo lugar, qualquer lugar que você estiver, é lugar de Deus ouvir a tua oração. Amém. Glória a Deus. Não há lugar que Deus não possa ouvir a tua oração. Olha o que ele diz: do ventre do inferno, das profundezas, da sepultura, eu gritei e o Senhor ouviu a minha voz. Não importa o quão fundo você esteja na tua vida, se você orar, Deus ouvirá a tua oração. É o que ele diz para Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei. Não importa onde você estiver, não importa o quão fundo você estiver, se no inferno, se no abismo, se no céu, aonde você orar, Deus ouvirá a tua oração, irmão. Deus ouvirá a tua oração. Deus, ele não é uma ilusão, como alguns pensadores dizem, como alguns filósofos dizem, que Deus é uma ilusão, que nós oramos, nós cremos em Deus e usamos Deus como uma muleta para nos confortar em um momento ruim. Mas Deus, a religião é ilusão, é o que alguns pensadores, filósofos ateus falam, como Karl Marx, como Freud, o pai da psicanálise, vai dizer que Deus é ilusão, Deus não existe. Eu crio Deus. Deus, ele também não é o Deus do deísmo. O deísmo é uma corrente filosófica que diz que Deus, ele criou o mundo, o ser divino criou o mundo, mas ele não se relaciona. É tipo assim: Deus criou o mundo e deixou lá, se virem, eu não me relaciono, eu sou Deus, vocês são matéria, vocês são humanos, se virem. Deus deixa navegando, deixa o mundo ao léu. É o que o deísmo prega. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Criador dos céus e da terra, mas é o Deus que se relaciona. Deus não é um Deus impessoal. Deus é um Deus pessoal, que tem relacionamento com o homem. Mesmo o homem sendo miserável, pequeno, Deus se relaciona com o homem. Ele pede que o homem clame e ele responde, e ele dá resposta, e ele age. Portanto, ore ao Senhor aonde você estiver, porque aonde você estiver, Deus irá ouvir a tua voz. Verso de número 3. Olha o que Jonas diz: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Olha que interessante, irmãos, que ele diz: porque tu, ele está falando com o Senhor, porque tu me lançaste nestas águas. Mas quem foi que lançou Jonas às águas? Os marinhos? Porque ele está dizendo que Deus que lançou ele nas águas.
Porque Jonas tem consciência que ele está no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Os marinheiros serviram apenas de instrumentos de Deus, para que Jonas fosse lançado no lugar aonde Deus queria que ele fosse lançado. Jonas tinha consciência que ele estava ali, não é porque os marinheiros tinham alguma coisa contra ele, não é porque os marinheiros tinham inveja, não é porque os marinheiros eram maus, pelo contrário, os marinheiros não queriam lançar ele, ele disse: me lance. Ele tinha consciência que ele estava ali por causa da sua desobediência e por causa da vontade de Deus. Ele estava exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse, e ele tinha consciência disso. Por isso que ele disse: o Senhor me lançou no coração, no profundo dos mares. As ondas estão me cercando. As ondas estão me tomando. Aqui, irmãos, ele está dentro do ventre do peixe. E quando ele começa a orar, ele está usando a ideia do que aconteceu antes dele ser engolido pelo peixe. Tá bom? Ele está falando com o Senhor o que aconteceu com ele quando ele foi lançado. Ele está dizendo: eu fui lançado às águas, fui descendo, estava sendo afogado, estava entrando no coração dos mares, as correntes, as ondas me açoitaram. Aqui ele está dizendo o que aconteceu com ele antes de ser engolido pelo grande peixe, tá bom? Verso de número 4. Ele diz: e eu disse, quando ele estava afogando no mar: lançado estou diante dos teus olhos. O que é que Jonas está dizendo? Quando ele estava ali morrendo, afogando, sendo mergulhado, sendo submerso, ele disse: eu fui expulso da presença do Senhor. Lançado estou diante dos teus olhos. O Senhor me rejeitou. O Senhor me expulsou, porque ele achava que Deus tinha rejeitado Jonas, que Deus tinha expulsado Jonas, que ali era o fim da vida de Jonas. Aí ele conclui dizendo: todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Irmãos, algumas versões, essa parte B do verso 4 está com uma pergunta. Está assim: todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Em outras versões está como uma afirmativa: todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Possivelmente a primeira é a mais correta. O que Jonas está dizendo aqui é o seguinte: eu fui expulso da presença do Senhor, até porque o contexto dá mais a entender isso. Ele está dizendo: eu fui expulso da presença do Senhor, o Senhor me expulsou. Aí ele pergunta: será que eu voltarei a ver o templo da tua santidade? Está fazendo referência ao templo de Jerusalém, que era um local que era o símbolo da comunhão com Deus. Ele está dizendo: eu vou morrer, será que eu vou novamente ver o Senhor? Será que novamente eu vou estar na presença do Senhor? Ele estava morrendo e a única coisa que ele se importava era com a presença do Senhor. A gente se preocupa com tanta coisa, irmão. O que a gente tem que comer, o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que fazer para sustentar a nossa vida. Todas essas coisas são lícitas, são boas. Mas às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, e o mais importante é que você se preocupa em ter comunhão com o Senhor, em estar na presença do Senhor. E Jonas estava falando: será que eu vou ver novamente o templo? Será que eu vou estar em comunhão com o Senhor novamente? Verso de número 5 e número 6. As águas me cercaram até a alma. Ele estava completamente submerso no mar, nas águas. O abismo me rodeou e as águas enrolaram na minha cabeça. Ele está dizendo aqui, voltando novamente, ele está dizendo o que estava acontecendo com ele antes de ser engolido pelo peixe. Ele estava afundando nos mares. E olha o quão profundo Jonas estava. Olha o que ele diz: as algas se enrolaram na minha cabeça. A alga, irmãos, a alga marinha fica no fundo do oceano, fica no fundo do mar. Deu para perceber o quão profundo? Qual era a profundidade que Jonas já estava? Era o fim, irmãos.
Ele estava completamente coberto, tanto que ele já estava tão fundo que as algas começaram a se enrolar na sua cabeça. E enrolar aqui no original prender, amarrar, atar. Ele já estava no fundo do oceano, no fundo do poço. Ele estava extremamente no fundo. Verso número 6. Eu desci até os fundamentos dos montes. Fundamentos dos montes aqui, irmãos, possivelmente ele está se referindo ao pé dos montes. E a gente sabe que as montanhas que estão perto do mar, a gente só consegue ver a parte dela do mar para cima. Mas a gente sabe que para baixo ainda tem rocha, ainda tem montanha. Ele está dizendo que ele estava chegando nos fundamentos, na base das montanhas. Para a gente ter uma ideia da profundidade que ele estava. Aí ele diz, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. O que ele está dizendo? A minha sepultura vai ser aqui. Quando ele diz, os ferrolhos da terra, ele está dizendo, a terra vai me prender. Porque a gente sabe que no fundo do oceano, chega uma hora que vai chegar o solo, a terra. Ele está dizendo, aqui vai ser minha sepultura. Aqui vai ser o meu túmulo. A terra vai me tragar. Eu vou ser sepultado no fim desse oceano. Mas ele termina o verso 6 dizendo, mas tu livrastes a minha vida da perdição. Você pode adorar a ele nesta noite? Glória a Deus. Algumas aplicações aqui, irmãos. Jonas, ele afundou. Jonas, ele se enrolou nas algas marinhas. E Jonas, ele achou que ia morrer. Porque quanto mais nos afastamos de Deus, irmãos, a tendência é nós nos afundarmos cada vez mais, nos enrolarmos cada vez mais, e a tendência, se permanecermos assim, é morrermos. Quando eu digo morte, não é morte física, morte espiritual. Quanto mais nos afastamos, lembra que Jonas estava fugindo do Senhor. E quanto mais nós fugimos da presença dele, nos afastamos dele, a tendência é a gente se aprofundar mais nos abismos. A Bíblia diz que um abismo puxa o outro abismo. A tendência é a gente afundar mais, se enrolar mais. E a tendência que, se permanecermos assim, é de morrermos, perdermos a comunhão com Deus. Por isso Deus está te falando, se você tem se distanciado dele, esta é a noite de você voltar, esta é a noite de você se aproximar dele. Quem sabe você está com a tua vida toda enrolada, quem sabe que tua vida vai de mal a pior, você só está se afundando, se aprofundando cada vez mais, você acha que é o fim, você vai ser tragado, é sua morte. Deus está te dizendo, está na hora de você se aproximar de mim, porque quando você se aproximar, eu vou lhe resgatar das profundezas do oceano, vou te trazer de volta. Você pode adorar a ele, você pode adorar a ele. Deus vai desenrolar você, Deus vai resgatar. Olha, séria. Levante a tua mão para adorar a ele nesta noite. Se aproxime dele, se aproxime. Quanto mais você se aproxima, mais você sobe e sai das profundezas. Ora, mão, ora, vai, a séria mão, tô terrando aí. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Jonas estava afundando. No finalzinho do verso 6 e no verso 7, depois que ele diz o que ele passou, a sua aflição, ele agora vai contar o livramento que Deus deu para ele. No final do verso 6 ele diz, mas tu livraste da minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. No verso 7, quando desfalecia em mim a minha alma, o que ele está dizendo? Quando eu estava perto da morte, quando eu estava quase morrendo, possivelmente estava se afogando, e o seu oxigênio já estava quase no fim. Aí ele diz, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Em primeiro lugar, irmãos, Deus o resgatou das profundezas da morte. Quando ele estava quase morrendo, o seu oxigênio já estava quase acabando, Deus o resgata das profundezas da morte. Irmãos, não importa a situação que você esteja,
se você está quase morto, perto do fim, se não tem mais forças, se não tem mais esperança, o nosso Deus é capaz de te resgatar das profundezas da morte. Não importa o jeito que você está quebrado, o oleiro é capaz de restaurar o teu vaso. Não importa se você está perto da morte, Deus é capaz de soprar o fôlego de vida e te trazer novamente. Deus é capaz de fazer isso. Aleluia. Segundo lugar, não há lugar tão profundo que exista que a misericórdia de Deus não nos alcance. Glória. A misericórdia de Deus desceu, foi lá no fundo do oceano. A graça, a compaixão de Deus foi lá no fundo resgatar Jonas. Não importa o quão fundo você esteja no pecado, não importa o quão fundo você esteja na miséria, na desgraça, nas coisas ruins, nas iniquidades da vida, não importa o quão fundo você desceu, a misericórdia de Deus, ele desce e te resgata. A misericórdia de Deus te resgata. Porque Paulo disse, aonde abunda o pecado, superabunda a graça, meu irmão. Não importa o tamanho do teu pecado, a graça é maior. Não importa o tamanho da tua iniquidade, a graça é maior. Não importa o quão fundo você desceu, a misericórdia de Deus vai lá e te traz de volta. Você pode adorar Ele nesta noite. Oh, bendito seja teu nome. Nome do Senhor. Agora olha o que Jonas disse. Quando eu estava quase morrendo, eu lembrei do Senhor. Até então, meu irmão, Jonas não tinha se lembrado do Senhor. Jonas desceu para Jope e não orou. Jonas pegou um barco para ir para Tarsis, não orou. A tempestade soprou no navio. Todos os marinheiros estavam orando aos seus deuses e Jonas estava onde? Dormindo. Não orou. De modo que o pagão falou para ele, você não vai orar não, crente? Todo mundo está orando aqui, você não vai orar não? Jonas não tinha se lembrado do Senhor. Não orou o Senhor para saber a vontade. Não orou o Senhor para o Senhor livrar ele daquela tempestade. Quando ele estava quase se desfalecendo, quase morrendo, ele se lembra do Senhor. Às vezes, irmãos, nós só nos lembramos do Senhor quando está perto do fim. A gente faz tanta coisa, a gente toma tantas decisões e a gente não se lembra do Senhor. A gente desobedece e a gente não se lembra de se arrepender. Mas quando a gente está perto do fim, na angústia, perto de morrer, perto das forças se esvaírem, a gente se lembra do Senhor. Foi o que Jonas fez. Até então Jonas não tinha nem orado. Quando ele está perto de morrer, ele se lembrou de orar. Não espere a situação ficar crítica para você orar, meu irmão. Não espere a situação apertar para você orar. Não espere o vento ficar mais forte para você orar. Começou o vento, tem que seja uma brisazinha, comece a orar. Tá tudo bem, não tem luta, não tem prova não, que eu acho difícil, mas ore mesmo assim. Para quando você estiver na situação crítica, você está fortalecido. Não espere chegar no fundo do oceano para se lembrar do Senhor, meu irmão. Em nome de Jesus. Verso de número 8. Olha o que Jonas diz. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Em outras versões vai estar aqueles que observam os ídolos inúteis. Esse é o sentido do texto. Jonas está dizendo, quem tem confiança, quem pauta a sua vida, quem acredita nos ídolos inúteis, eles desprezam a tua misericórdia. Talvez Jonas está se lembrando aqui dos marinheiros. Você lembra no capítulo 1? Os marinheiros oraram aos seus deuses e o que é que aconteceu? Nada. O vento continuou soprando. E cada um oferecia sacrifício ao seu Deus, cada um orava ao seu Deus e nada acontecia. A gente lembra da história de Elias com os profetas de Baal. Vocês vão clamar ao Deus de vocês, a Baal, e eu vou clamar ao meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Beleza? Pronto. A Bíblia diz que os profetas de Baal colocaram o sacrifício no altar, começaram a clamar a Baal. E clamaram mais alto, e nada de Baal. E começaram a se cortar, e nada de Baal. Aí desistiram. Aí Elias se ajoelhou e orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou
porque os ídolos do mundo são inúteis. E aqueles que confiam nos ídolos do mundo desprezam a misericórdia de Deus. É o que o salmista diz no Salmo 115. Olha o que ele diz: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Os ídolos são inúteis. Ídolo, irmão, crente acha que quando a gente fala de ídolo, você está falando de católico, né? Meu irmão, ídolo é tudo que você coloca, seja objeto, seja pessoa, tudo que você coloca na posição de Deus. Quando você pauta, quando você deposita a tua confiança em alguma coisa ou em alguém que não seja Deus, isso é idolatria. Quem sabe você está pautando a tua confiança em tantas coisas, na igreja, no pastor, na placa, na religião, no cantor que você gosta, no pregador que você gosta. Meu irmão, você está cometendo idolatria, meu irmão. Confie no Senhor, confie nos ídolos. Os ídolos são inúteis. Os ídolos são inúteis. E aqueles que confiam nos ídolos desprezam a misericórdia de Deus. É isso que Jonas está dizendo. Verso 9 e verso 10. Jonas, ele termina a sua oração fazendo ação de graças. A mesma estrutura dos salmos. Perceba, sempre uma oração de clamor, de livramento, e termina com ação de graças. É um salmo. Ele termina, verso número 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Agora, olha que coisa linda, irmãos. O sofrimento foi capaz de gerar em Jonas adoração, agradecimento e temor ao Senhor. Porque o sofrimento, irmãos, ele é capaz de nos aproximar de Deus. O sofrimento é capaz de produzir em nós mais temor a Deus. Sofrimento é capaz de produzir em nós mais amor, mais adoração, uma adoração mais sincera ao Senhor. Que tem de crente que não teme mais ao Senhor. Eu não estou dizendo de ter medo, estou dizendo de temer. Tem gente que acha que Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é paciente, e tem gente que não teme. Meu irmão, se você soubesse qual a intensidade da santidade de Deus e qual a intensidade da nossa miserabilidade, você baixaria a cabeça diante da presença desse Deus. Você descalçava os teus pés com Moisés. Não literal, tá, irmão? Não vai chegar na igreja descalço, não. De forma figurada. Você descalçaria os teus pés diante de Deus. Você se prostrava diante de Deus, reconhecendo o quão você é miserável, o quão você é pecador, o quão você é falho, e reconhecer o quão Ele é perfeito, o quão Ele é santo. E quando nós nos esquecemos disso, o sofrimento é capaz de nos lembrar, o sofrimento é capaz de nos aproximar. Portanto, irmãos, não rejeite o sofrimento. O sofrimento tem um propósito. Deus, Ele permite que soframos para que nos aproximemos dEle, para que tememos Ele, para que adoremos a Ele, irmãos. O sofrimento é capaz de produzir isto. Portanto, quando Deus permite o sofrimento, não é para lhe fazer mal. Pelo contrário, é para lhe fazer bem, para lhe aproximar dEle. Jonas, ele continua dizendo que o voto, o que votei, eu pagarei. Provavelmente, Jonas, ele está se referindo aqui a obedecer a ordem de Deus de pregar os ninivitas. Ele, como profeta, tinha um voto com o Senhor de obedecer todas as suas ordens. Quando ele tem esse livramento, ele fala ao Senhor: aquilo que eu votei, eu pagarei, eu vou cumprir. Eu vou cumprir o meu chamado, a minha vocação. Eu vou cumprir a tua ordem de pregar aos ninivitas. E ele diz mais: do Senhor vem a salvação. Porque em nenhum outro nome é dado que nós devamos ser salvos. Mas o único nome
nos céus e na terra, se chama Jesus Cristo. Glória. Glória a Deus. Nenhum outro nome é capaz de nos salvar. De mais ninguém vem a nossa salvação, apenas do Senhor. Meu irmão, você é salvo, não é porque você fez alguma coisa. Você é salvo, não é porque você praticou alguma coisa. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. Você não é salvo por alguma obra que você fez. Você é salvo pela obra que Cristo fez na cruz. Porque a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Você não é salvo porque você faz alguma coisa, deixa de fazer outra, se santifica, se afasta do pecado. Não, meu irmão. Porque se não fosse a obra de Cristo, nada que pudéssemos fazer seria capaz de salvar as nossas almas. A salvação, ela vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Deus que primeiro veio atrás do homem, não foi o homem que foi em busca de Deus. Porque se Deus não viesse em busca do homem para salvá-lo, nós estaríamos perdidos nas profundezas das águas, nas profundezas do oceano. Mas Jesus um dia resolveu descer, se humilhar, se esvaziar. Filipenses 2 de si mesmo, descer aqui, abandonar a sua glória, se humilhar, se fazer carne, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Só quem pode adorar a Deus de quem vem a nossa salvação. Levanta a mão, a tua salvação vem dele, meu irmão. Glória a Deus. Oh, bendito seja teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Para a gente finalizar, verso número 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Tem gente que diz que o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive. Primeiro que Jonas estava no mar Mediterrâneo, e a cidade de Nínive não era banhada pelo mar Mediterrâneo, então nada a ver. A gente não sabe aonde o peixe vomitou a Jonas. O que a gente sabe, mediante o texto, é que o peixe foi até a praia, a margem, em terra seca, e cuspiu e vomitou Jonas. Você percebe o poder desse grandioso Deus? De controlar as suas criaturas? E não se esqueça do tema geral da mensagem. As oportunidades de um Deus bondoso. Olha a oportunidade linda que Deus dá. Jonas, ele estava perto de morrer, nas profundezas do oceano. Deus prepara o peixe não para matar Jonas, mas para salvar Jonas. Preserva Jonas 3 dias no ventre do peixe e depois ele lança Jonas de volta à terra. Esta é a oportunidade, mais uma oportunidade que Deus está dando para Jonas. Agora olha que interessante. O trajeto de Jonas era um barco para Tarsis. Um instrumento, um objeto, barco. Uma trajetória, uma direção, Tarsis. Aí Deus preparou um objeto, peixe. E uma trajetória, traz de volta. Meu irmão, a direção de Deus não é a mesma que a tua. A tua direção não é a mesma do que a direção de Deus. E quando você sair da direção de Deus, pode ficar sossegado, porque Deus vai te trazer de volta para a direção dele. Você pegou um barquinho para ir para trás, fica tranquilo que Deus tem um peixe preparado para trazer você de volta, porque a direção de Deus é a qual nós devemos estar, irmão. Ele traz de volta Jonas. Ele traz de volta Jonas em terra seca e ele dá a ordem novamente. Vai pregar minha palavra para Nínive. Quem sabe você, irmãos, fugiu do Senhor, fugiu da sua presença. Quem sabe você está na situação no fundo do poço. Você não tem mais esperança, você acha que não tem mais chance, mais oportunidade. Deus está te dizendo: eu sou Deus de oportunidades. Glória a Deus. Eu tenho um peixe não para lhe matar, eu tenho um peixe para salvar a tua vida, para lhe preservar. O peixe da misericórdia de Deus, o peixe da compaixão de Deus, ele está pronto para te trazer de volta, para te resgatar, para te tomar das entranhas da morte e para te dar uma segunda oportunidade. Se você acredita nisso, se coloque de pé nesta noite.